Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite e boa tarde. Se você acabou de receber a notificação e está vindo ver mais um vídeo, podcast Bate-Papo Mayhem. E o nosso convidado de hoje, a gente vai falar de pintura mediúnica. E você provavelmente nunca viu o rosto dele, mas você já viu várias das imagens que ele pintou pela internet, entre os quais aquele quadro absurdamente famoso do Ashtar Sheron, os quadros da grande fraternidade branca, dos mestres ascensionados. Então todos eles têm essa mesma qualidade, essa mesma característica, né? Para mim é uma honra, porque ele quase nunca dá entrevista, e aí graças a Débora Jazini, tem que agradecer de coração, ela está aqui com a gente vai conseguir conversar com ele para entender um pouquinho mais como é que é o processo mediúnico de você trabalhar uma obra de arte. Então, antes de mais nada, boa noite, Cláudio Gianfardoni, como é que você está, Manão? Graças a Deus, tudo bem, tudo em ordem, batalhando bastante no meio dessa loucura que estamos vivendo no planeta e sempre me concentrando, sempre meditando para que tudo isso logo acabe e acabe todo esse sofrimento que está sendo gerado, que na verdade está sendo uma limpeza feita de uma maneira muito triste, muito sofrida para tantos. Bom, antes da gente começar a entrar nesse papo e tal, uma das coisas que a gente sempre pergunta para o convidado, que é a primeira pergunta, é pedindo para você contar um pouquinho da tua jornada, né? Então, tipo, como é que você começou a pintar? Como é que você entrou nessa parte mediúnica? Sempre foi? Desenvolveu depois? Você passou por alguma escola? Que é para o pessoal conhecer um pouquinho mais do entrevistado, né? Então, como é que foi a tua jornada? Seguinte, eu com 11 anos de idade, mais ou menos, cheguei da escola, tinha um trabalho de ciências sobre o olho humano, e tinha um córtex do olho humano no caderno. Eu peguei, fui até o espelho e fui olhar meu olho. E olhei bem de perto, tinha o olho zerado, né? Naquela época, não usava óculos, então eu enxergava direitinho a pupila aí se dilatando. Eu percebi que todo dia eu ficava mais envolvido com isso, e comecei a tornar isso uma prática para mim, porque eu ia perdendo a noção do ser e estar comigo mesmo, não perdendo a consciência, mas eu ia fazendo um desdobramento, uma viagem. E essa viagem me arremessava para o espaço, para um espaço escuro, mas cheio de luzes. E cada vez mais eu queria atravessar um ponto aonde eu parava e levava um tranco, e voltava para mim mesmo e voltava a olhar meu próprio rosto. E perdi a conexão com essa elevação da minha mente, porque nada mais era do que uma meditação com uma mandala, que eram meus próprios olhos. Eu focava num olho, ficava centrado e elevava. E eu fazia isso em segredo, porque eu venho de uma família católica, praticante. Eu tinha muito receio do que eu estava fazendo, achando que era uma coisa proibida, que eu estava mexendo com coisas que não eram naturais, que podiam ser alguma coisa que tivesse alguma influência que não fosse positiva. Mas a fascinação que isso me provocou era imensa, até que, na prática, chegou uma hora, um tempo que eu chegava até o tranco e voltava. Depois, eu ia embora, fazia o desdobramento, mas nem no tranco eu conseguia mais chegar, até que isso foi cessando. Então, eu comecei na escola, em vez de escutar as aulas, desenhar olhinhos humanos no caderno. E a aula passava, quando eu ia ver que acabava a aula, eu não tinha prestado a menor atenção na aula, e via meu caderno cheio de olhinhos desenhados, totalmente desligado de tudo, do fascínio que era desenhar olhos. Eu
fui continuando com isso até que um determinado ponto, já na adolescência, eu parei com isso, me formei cedo no colegial, entrei numa faculdade muito cedo, com 17 anos, comecei a estudar e me tornei aquele pós-adolescente muito louco, muito maluco, que aprontava tudo. Fui vivendo a vida a trancos e barrancos, até que finalmente eu encontrei um caminho. Esse caminho tem um nome, é Lúcia. Lúcia é minha esposa. E desde garoto, eu sempre tive certeza que eu ia conhecer no meu caminho uma mulher chamada Lúcia, e que essa Lúcia seria a paixão da minha vida, a minha escolha, para ter como mulher, para ter como companheira. E passei de Lúcias em Lúcias, e nenhuma se encaixava. Até que um amigo me falou: olha, Cláudio, eu tenho uma namorada que tem um grupo de amigas, e uma delas, como você sempre me fala, se chama Lúcia. Eu falei: essa Lúcia eu quero conhecer. E a gente ia em festa, quando estava na festa, que a Lúcia ia, ela não ia. Quando ela ia, eu não ia. Então, era uma barbaridade. Esse encontro se tornou uma coisa difícil e eu estava assim, alerta, em busca de bater o olho nessa jovem. Até que um dia, na Feira da Bondade, que acontece aqui em São Paulo, no Parque Anhembi, ela trabalhava como auxiliar. Ela fazia um trabalho de doação lá na Feira da Bondade. Entramos lá, já era de noite, a feira já estava esvaziando. Ele, de longe, me apontou o lugar onde ela estava. Quando eu olhei, eu falei: eu encontrei a minha Lúcia. E fui para o lado dela, tinha um cara de 1,80 m e poucos, do lado, paquerando ela. Eu cheguei lá e cruzei os braços. Fiquei esperando ficarem tão encabulados que iam se deixar a Lúcia à vontade para que eu pudesse me apresentar e me colocar. Olha, eu sou o Cláudio, quero te conhecer melhor. E veio a família dela buscá-la, uma família grande que ela tem, várias irmãs, irmão. E na hora de ir embora, foram todos para o carro e eu fui junto, acompanhei ela até a porta do carro. E pediu o telefone e tudo, e ela concordou em sair comigo. Tivemos certas desavenças, mas conseguimos nos unir. Eu a conquistei a trancos e barrancos, porque ela não era nada fácil. E até hoje ela não é fácil, mas é minha companheira até hoje. E me casei com ela, só que no primeiro ano ela teve um problema no joelho muito sério. E a irmã dela indicou um rapaz que era um japonês, que trabalhava com computação gráfica e que ele atendia as pessoas por um ensinamento, que eu não lembro o nome agora, que ele tocava certos pontos do corpo da pessoa e curava. Só que ele falou que ele não tinha hora para ir, não tinha dia para ir, que a gente poderia ficar esperando ele aparecer ou não, que ele tinha que ter o aviso, a intuição de ir ou não na casa da pessoa para ajudá-la. Um dia, era 11 horas da noite, tocou a campainha, eu abri e era ele. Um rapaz japonês, convidei a entrar, e a primeira coisa que ele falou: olha, essa técnica eu aprendi com meu avô, e quando eu terminar aqui, ela vai sair certinha, curada, sem problema algum. Ela falou: mas como? Eu não consigo ajoelhar de tanto que é a dor. Ele falou: não, vamos lá, mas ele fez uma exigência: não me agradeçam, não me ofereçam nem um cafezinho, porque eu não posso aceitar nada. Isso é um trabalho que eu faço, que eu aprendi com meu avô, e é uma doação. É o universo que me envia e que me faz escolher as pessoas para quem eu posso ou não ir ajudar. E fez todo o processo, apertando várias partes do corpo. Eu acho que é Doin o nome, não tenho certeza. E fez tudo, me ensinou a fazer, para quando ele não estivesse lá, e falou: agora ajoelha. E ela ajoelhou, e depois disso ela ficou boa. Uma das primeiras coisas que me despertou para enxergar que alguma coisa além tinha do que era convencional, porque ela já tinha passado por muitos médicos e muitos exames que geravam muita dor e muito sofrimento para ela, e isso, em vez de curar, só piorava o estado dela. E ela ficou curada desse problema e até hoje não voltou mais. Mas se passaram uns 2 ou 3 anos, ela começou a me contar
Ela era uma moça que não tinha experiência, não conhecia muito sobre medicina, sobre coisas de mulher. E eu também percebia que ela tinha uma menstruação abundante, que ela ficava muito tempo menstruada. Até que eu falei, isso não é possível, Lúcia, isso não é normal, vamos ao médico. E então peguei o caderninho do plano de saúde e fomos no primeiro médico que tinha mais perto de casa, que dava para a gente ir a pé. Ela tinha feito um exame de sangue, e o exame de sangue me deu um susto, porque a taxa de hemoglobina dela era absurdamente baixa, e isso pela perda de sangue que ela tinha, que realmente era uma coisa antinatural. Fomos buscar ajuda e o primeiro médico sugeriu que ela tinha uma doença fatal que não poderia ser curada. Naquele momento, quando a gente saiu do consultório, eu senti o chão se abrir. Ali eu tive a plena percepção, a consciência de que o inferno existe. E não é lá embaixo, nem em lugar nenhum. É na nossa mente, no nosso coração e no nosso espírito. O inferno é um estado de espírito onde a pessoa é levada e se projetava. E eu fui parar nesse estado. Entrei num estado de depressão violenta, que eu já não conseguia mais me alimentar, fui definhando literalmente, e sempre em busca de ginecologistas, médicos, e todos desenganavam ela. Falavam, uma pessoa com essa taxa de hemoglobina não anda, não fala, está numa cama tomando sangue. Nenhum deles entendiam como ela conseguia continuar vivendo naquele estado, e queriam fazer uma esterectomia nela. Nós dois nos desesperamos, porque se os médicos falavam que se ela fosse para uma cirurgia para retirada do útero, como a taxa de hemoglobina dela estava muito baixa, a chance dela falecer seria extremamente grande. Bom, no desespero que eu estava, eu não sabia mais o que fazer. Procuramos em médicos, laboratórios, farmácias, tudo, um remédio que um médico tinha indicado, que era um remédio americano, que ela teria que ter várias caixas desse remédio em isopor, porque eles tinham que manter uma temperatura muito baixa, colocar na geladeira e borrifando uma vez em cada narina durante todos os dias, durante 6 meses. Se eu vendesse o apartamento que nós tínhamos e o carro, o medicamento era tão caro que não teria como a gente ir para os Estados Unidos comprar o remédio, que só vendia lá. No Brasil, tinha sido proibida a importação desse remédio. Só que eu falei, vou buscar uma última chance. Vamos até a Secretaria de Saúde, ver se encontramos alguma coisa. A Secretaria de Saúde aqui em São Paulo é um prédio muito grande e tinha farmácia bem no andar térreo, um balcão bem alto, e veio um rapaz loirinho, de olhos muito azuis, nos atender. E eu expliquei para ele, ele falou, olha, é muito difícil ter esse remédio, mas eu vou olhar. Demorou uns 30 minutos, voltou e falou, olha, eu lamento, não tem, mas eu sou amigo da Secretaria de Saúde e hoje ela está aqui no prédio. Escreveu no cartão dele, no verso, uma indicação para que a gente pudesse subir e entrar em contato com ela. Fomos até ela, ela leu, se condoeu da nossa situação e falou, olha, não tem condições de conseguir esse remédio. É muito difícil a importação. Bom, arrasados, nós descemos. No entanto, quando chegamos na porta de saída, ela desceu com o pé o degrau e eu segurei ela pelo braço, puxei ela por outro, pelo braço dela, e falei, Lúcia, vou voltar na farmácia. Ela falou, Cláudio, você está louco? Vai lá fazer o quê? O rapaz já procurou. Não tem, acabou. Você não faça mais isso com você mesmo e comigo mesma. Chega. Nesse momento passou uma moça do nosso lado. Eu falei, olha, eu vou pedir para Mãe Maria nos iluminar. E pedi. Só que eu pedi assim, eu não quero um milagre, eu exijo um milagre. Esse milagre tem que acontecer na minha vida. E eu aprendi que milagres são naturais. Se alguma coisa der errado, não é parte do milagre. E voltamos lá no balcão. Eu debrucei os braços, baixei a cabeça e, de repente, ouvi um barulho. Era a caixa de remédios, que a moça que passou tinha condições financeiras muito boas
tinha exatamente o mesmo problema que a Lúcia. Eu olhei para ver a moça, ela já tinha ido embora, e ela foi lá doar uma caixa que tinha sobrado, porque ela achou que alguém poderia precisar daquele remédio, e ela foi lá para doar para alguém que precisasse. Uma vez tendo uma caixa desses medicamentos em mãos, o governo era obrigado a importar todo o resto do tratamento, que duraria 6 meses. A caixa do medicamento duraria cerca de 12 dias. Então, no Hospital da Mulher, nós fomos lá e eles foram obrigados a liberar o medicamento. Ela fez o tratamento que consistia em um bloqueio hormonal total na mulher. O que acontecia? O que ela tinha era útero miomatoso. Ela tinha miomas dentro da parede do útero e fora da parede do útero. Por isso, o sangramento. O remédio fazia com que o útero dela encolhesse como se fosse uma mulher de 70, 80 anos. Miomas são hormônio dependentes. Então, os miomas, eles iam encolher de tal forma que iam ficar praticamente pequenos pontos. E depois de 6 meses, ela parando os medicamentos, todo o sistema hormonal dela voltaria. E foi assim que aconteceu. Só que teríamos um prazo de 6 meses para ela engravidar. E antes dos 6 meses, ela engravidou e temos hoje o nosso filho, que está com 25 anos. Ele é terrível, mas ele é uma bênção enorme em nossas vidas, ele é a nossa realização e ele é fruto, realmente ele é fruto de um milagre que aconteceu. A gente chama de magia, né? Você chamou de milagre, que era a pergunta que eu costumo fazer, que é a próxima, que é, dado isso tudo que você me contou, que eu ia focar na parte artística e tal, né? Perguntar o que é magia. Mas não, continua a narrativa, depois eu volto nessa pergunta. É nesse momento que entra a arte, porque ela grávida, eu percebi que eu não tinha condições de ser pai, tamanho estado depressivo que eu me encontrava, e fui buscar ajuda psiquiátrica, mas fui parar numa médica que praticava meditação tibetana, com mandalas tibetanas, que chamam tankas em sânscrito, e nessas mandalas, você localiza, você senta em posição de flor de lótus ou numa posição confortável. Ela colocava incenso, uma música muito suave, e você observava o ponto, até o momento que, com as práticas, a mente, praticando meditação, usando mandalas, a mente egóica, a nossa mente física, ela vai silenciando. Quando ela silencia, ela abre lugar para a nossa mente superior se manifestar. Quando eu percebi que isso estava acontecendo, eu voltava para casa imediatamente que eu saía da meditação e começava a desenhar olhos humanos novamente. O olho é uma mandala perfeita. Então, a prática continuava quando eu voltava a desenhar os olhos. Chegou no momento em que dos olhos começaram a surgir as faces do desenho de seres que eu não conhecia, mas eles vinham repletos de luz, com uma expressão amorosa. Eu fui recebendo uma percepção de noção de cores, de formas, de conteúdo, até que eu fui parar no espaço onde eu descobri quem eram esses seres que eu estava pintando. E tudo isso me foi revelado. E a partir daí começou meu trabalho de canalização. Então, eu digo, eu não sou mediúnico, eu sou um canalizador, porque eu não perco a consciência. Eu silencio a minha mente e acesso uma mente superior que todos nós podemos acessar. É só buscar, porque é amplo, é irrestrito, é universal, é para todos. E essa busca pode ser feita por qualquer pessoa que arregace as mangas e fale, agora eu quero. Eu quero elevar minha consciência, silenciar essa mente que muitas vezes judia da gente, mas que funciona também com grande importância para o nosso aprendizado aqui neste plano e que nos prepara para um plano superior, onde a nossa mente superior toca outras esferas. Foi assim que meu trabalho deu início. Daí eu não parei mais. Alarguei a arquitetura, que era a minha formação, e comecei a pintar desesperadamente esses seres. No começo eu pintava com tinta a óleo, eu fui descobrindo técnicas,
depois me deu alergia à tinta, ao cheiro, passei a pintar com tinta acrílica e hoje eu uso um instrumento no computador que chama Painter, que é como uma pintura, não é Photoshop, é Painter, que tem pincéis, que tem paletas de cores, e eu posso fazer o que eu quiser, e eu sempre dou início ao trabalho pelos olhos do ser, porque pintando os olhos eu silencio a mente, repito, elevo minha consciência. Daí eu passei a entrar em contato com esses seres, inclusive muitas vezes eu consigo redigir mensagens que esses seres me passam intuitivamente, mas aí é por intuição. No hermetismo a gente tem um exercício que é o básico mesmo, né? Que é você olha para a vela, mas na verdade pode ser para qualquer ponto e aí você entra nesse estado que você acabou de mencionar. Exatamente. No teu caso é a íris, né? E esses olhos você imagina, não? Você foca ou enxerga eles e aí você canaliza quem estiver próximo. Esse é o processo. Eu começo pintando pelos olhos. Quando a pessoa me encomenda um trabalho, é diferente. Quando eu pinto um ser que já é manifesto, que já é um ser conhecido, eu faço a pintura pintando primeiramente os olhos e vou desenhando, até que eu percebo se sim ou se não é a energia que eu quero captar, que eu estou sentindo, que a vibração é harmônica, que a vibração é realmente elevada. Se não, eu rasgo o papel, rasgo a tela, apago a imagem no computador e começo tudo de novo. Tanto que eu pintei o Astaxerxan umas 10 vezes, até conseguir chegar num que eu falei, agora é esse. Esse faz com que eu me entre em contato com a energia desse ser luminoso. Acho que a primeira vez que eu vi os teus desenhos foi na Sociedade Teosófica com os mestres ascensionados. Como é que foi? Você começou a desenhar esses seres primeiros? Como que você foi escalando as entidades? Ou não teve uma ordem certa? Você foi apresentado para alguém? Como é que funcionou essa escolha de quem pintar? A escolha foi justamente pintar Mãe Maria, porque ela operou a meu pedido o meu milagre. Minha primeira pintura foi de uma Mãe Maria, foi de uma Nossa Senhora. Eu ainda era católico, foi ali que eu percebi que eu tinha condições de continuar pintando os outros seres. E quando eu apresentava para as pessoas com maior conhecimento espiritual que eu, e elas falavam, Cláudio, você pintou esse ser. Daí eu pegava a pintura, entrava em meditação com a pintura, elevava a minha consciência, recebia as informações de que eu estava realmente em conexão com essa energia determinada. Como foi com o arcanjo Miguel, que eu pintei primeiramente vários arcanjos e depois eu comecei a pintar os mestres ascensos. Esses anjos, existe um processo também dentro do hermetismo que você entra em contato com os seus anjos guardiões, né? Então, você estuda primeiro o mapa astral, depois os 72 nomes de Deus, aí você tem um anjo que o pessoal profano chama de anjo cabalístico. Começou pelos teus, né? Então é como se você fizesse um exercício. Eu tô achando engraçado porque você tá me falando toda a tua história e dentro do ocultismo, a galera que treina dentro de ordem hermética faz exatamente o que você fez, só que com uma série de guias e ordens, exercícios e todo um processo. E para você foi uma coisa super natural. Foi natural e todos os seres, eu começo, como eu já te disse, pelos olhos. E é o olho que faz com que eu eleve a consciência e tenha contato e saiba como é que é a manifestação. No caso de uma pessoa que me encomenda o seu mentor espiritual ou seu anjo guardião, eu peço para que ela me envie uma foto dela em que eu possa enxergar bem os olhos dela. Se eu não a conheço pessoalmente, ela me envia a foto e eu medito através dos olhos da pessoa e passo daí para o papel. No papel, eu já estou com a consciência já alterada e começo a fazer a pintura conectado à mente superior da pessoa que encomendou. E é frequente a pessoa olhar o trabalho finalizado e reconhecer na imagem que é realmente o ser que a acompanha e que ela pode usar, como eu falo, como uma mandala humanizada, porque, na verdade, esses seres, eu bem sei que são seres feitos de luz,
de pura luz crística e que, quando manifestos através de imagens, são mandalas humanizadas, para que nós, humanos, possamos, através dos nossos limites, atravessarmos barreiras para nos conectarmos com essas energias. Então, eu procuro explicar para a pessoa, use como um instrumento. Tem uma palavra em sânscrito que se chama yantra. Yantra é instrumento. Então, a imagem é apenas um instrumento que vai favorecê-la, ajudá-la a entrar em contato com essa energia. Fora também, claro, as cores que são usadas, que são também, me vêm por inspiração, vão alterar a energia do ambiente, como as cores dos raios, cores que vêm em mentores, em anjos, com o raio mais predominante, com o raio verde da cura, que daí seriam os raios com que a pessoa está mais ligada e está trabalhando por si e pelos outros à sua volta, e muitas vezes nem sabem disso, nem percebem. Muitas pessoas têm o dom da cura, e uma vez apresentado para ela o mentor dela, ela focaliza nesse mentor e percebe que ela tem capacidade de curar. E vai buscar uma maneira de compartilhar isso com outros, como o reiki, curas à distância, ou com palavras que elevam o espírito, que não só dela mesma, mas dos que estão à sua volta. As imagens, através das cores, harmonizam o ambiente. A pessoa te pergunta, você não sabe nada do guia dela, do mentor, e aí você pega pelo olho, por exemplo, o meu, da Débora ou do Rodrigo, e aí você vai entrando nessa meditação profunda e vai vir. E aí, dependendo, se, por exemplo, se eu for um muçulmano, você vai enxergar alguém que está voltado nessa egrégora. Se eu for um católico, provavelmente vai vir alguém no santo. Então, ele é como se essa entidade de luz... Deixa eu ver se eu estou falando de nenhuma besteira aqui. Ela veste uma espécie de um manto de egrégora para se comunicar, é isso? Exatamente isso. Agora, muitos seres que vêm são encarnações, viveram encarnados, muitas vezes junto com essas pessoas, em outras existências, em outras vidas, mas que ascensionaram e escolheram acompanhá-la em seu processo evolutivo até que elas também ascensionem e façam parte dessa mesma egrégora de luz. É muito legal estar escutando essa narrativa, porque a gente está acostumado, né? Essa aqui é a entrevista 170 já. E a gente entrevistou gente de Quimbanda, Candomblé, budista e tal. E todos eles falam mais ou menos a mesma coisa, né? Então parece que existe uma verdade universal e métodos de meditação diferentes. As entidades se manifestam diferentes, né? A gente entrevistou uma pessoa que tinha um druida, e aí quando ia num terreiro, ele se manifestava como índio. Então eles usavam justamente essas roupagens, né? E através dessa meditação que a gente tem em ordens e tal, as pessoas teriam essa condição, né? Ou começando no tratamento que a gente faz do anjo, que foi por onde você começou. E eu tô achando essa conversa sensacional. Agora também me conta como é que foi fazer o Ashtar Sherom, que esse acho que talvez seja o desenho mais famoso de todos os desenhos, de todas as canalizações, né? Como é que você chegou nele? Eu cheguei nele através de uma senhora que me encomendou o Ashtar Sherom. E eu comecei a pintura do Ashtar Sherom como eu estava tentando visualizar. Por várias vezes eu tive que parar, encerrar o trabalho, encerrar o processo, jogar fora o trabalho ou a tela, porque eu trabalhava em tela. Hoje eu não trabalho mais em tela, porque eu peguei uma alergia muito forte a tintas. Eu trabalho com Painter, que é um programa de computador que tem ferramentas de pintura. Então, é como pintar realmente, e que eu me dei muito bem com esse método, porque eu achei que eu ia ser obrigado a parar de fazer as pinturas. Mas, de repente, surgiu esse programa na minha frente. Olha, se for te contar, nem lembro como surgiu isso. E eu fui fuçar e aprendi olhando que era uma tela em branco no computador, onde eu podia pincelar como eu desenhava no caderno, na tela ou com tinta acrílica, como antes, mas me dava uma resolução muito maior. E começo também pelos olhos. E o Ashtar Sherom foram cerca de 10 que eu pintei. E todos eles eu ia
rasgando, jogando no lixo, falando não é, não é, não é, não é, até que chegou aquele que está com a mão estendida, mostrando luz no centro da palma da mão, com os cabelos loiros, com olhos claros, que eu percebi que eu tinha chegado no padrão vibracional daquele ser. E daí ele traçou o caminho dele. E se isso vale para a luz, também vale para a sombra? Você já pegou alguém que pediu para fazer um desenho e tal, e aí a pessoa era trevosa, e veio algum desenho para esse lado, ou você não conecta? Como é que funcionou assim esse outro lado? Eu procuro conversar muito com a pessoa, procuro explicar para ela que não estou conseguindo, que está difícil. Aconselho ela a procurar meditar, a se perdoar, porque muitos falam que nós temos que perdoar as pessoas. Espera lá, nós temos que perdoar as pessoas, mas nós só podemos perdoar as pessoas uma vez que nós perdoamos a nós mesmos. Se não houver o auto-perdão, você tem o quê para oferecer para os outros? Absolutamente nada. Só apenas um vazio, uma coisa oca de intensidade. Então, ao se perdoar, a pessoa abre espaço para que eu consiga fazer o trabalho. Agora, já houve pessoas realmente que, infelizmente, acabam me colocando como se eu não estivesse preparado para aquele trabalho. E me nego a fazer, porque senão não acaba saindo uma pintura bonita, mas é só uma pintura bonita. Não é nada mais além de uma pintura bonita. Sem força, sem intenção, sem intensidade, que não vai levar a pessoa a lugar algum. Posso fazer uma intervenção? Já fazendo? Eu acompanho o trabalho do Cláudio desde os idos do século passado, porque nós tivemos a oportunidade de trabalhar, nós trabalhamos na Pax, então ele tinha uma sala onde eu acompanhava os trabalhos. No meu intervalo de consulta, eu ia na sala dele e ia falar assim, o que será que ele fez hoje, né? O que será que ele já tem de novidade? Então, todo o processo, enquanto ele fazendo a pintura a óleo mesmo e desenhando, é um processo, vamos dizer assim, hoje muito mais fácil com o computador, sem dúvida, mas como ele é, vamos dizer assim, minucioso e por que não dizer, vamos dizer assim, primoroso no trabalho dele. Mas todo esse processo que eu acompanhei do desenvolvimento de todos os trabalhos, né? Então, assim, agora que ele falou da questão de pintar um ser, né? Que você fez a pergunta, de pintar um ser que, de repente, não é muito convencional, etc., ele tem essa paciência mesmo, porque eu já vi casos, a gente já teve conversas a respeito, de pintar entidades com as quais ele precisa se identificar, ou seja, ele precisa ter alguma conexão, não é com a energia, mas ele precisa ter uma conexão com a pessoa. Então, assim, já vi também casos dele falar assim, não vou efetivamente fazer porque não é a minha sinergia. E tem, assim, o Cláudio, ele tem uma facilidade, assim, de os trabalhos dele são realmente os olhos, são as mandalas, que você entra dentro num processo meditativo. Isso é fato. Então, ele tem, dentro do processo dele, da história, das canalizações, ele tem uma forte conexão, não só com os arcanjos, mas com seres que trazem, vamos dizer assim, um ensinamento, ou seja, uma mensagem, mas ela é uma mensagem muito mais coletiva do que só individual. Quando ele começou a fazer os mestres ascensionados, eram mais próximos de um ser que, efetivamente, por mais de ser os senhores dos 7 raios, né, da grande fraternidade branca, eles não estavam tão distantes, eles não eram seres assim tão sutis, eles eram seres mais próximos, eles eram seres que traziam, vamos dizer assim, mais um engajamento. E a primeira mãe Maria dele, nós podemos dizer assim que ele fez várias versões, porque ele também tem uma meditação da chama trina, né? Tem. Da Rosa Mística, aliás. Da Rosa Mística. É um trabalho que ele canalizou, que ele fez. Podia falar um pouquinho mais sobre como é que funciona essa meditação?
É com você, Cláudio. A meditação, a pessoa pode usar a imagem que ela bem entender, que seja uma imagem feita para determinado fim, como tankas tibetanas. Tankas significa templo. Então, essas tankas tibetanas que a gente vê no Oriente são, na verdade, mandalas para a pessoa se conectar e elevar a consciência. Esses são os três tipos: a Mãe Maria da Paz, a Maria Rosa Mística ou a Chamatrina. Você poderia falar um pouquinho de cada uma dessas? Da chamatrina são os 3 raios: o raio branco, o raio azul e o raio dourado, que é a energia da luz rosa, que purifica o coração, abre o coração para o universo. E volto a dizer sobre o auto-perdão, porque uma vez que a gente abre o coração e expanda o que está bloqueado dentro, feito uma rocha, feito uma pedra, se desfaça e se torne luz. E nessa luz, essa luz se reverbera, gerando harmonização e perdão a toda a nossa volta. E é isso que nós estamos precisando tanto nesse momento que nós estamos atravessando, porque estamos vivendo um momento em que tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Os que mais temem isso são os que mais têm o coração fechado, os que mais têm o coração apreensivo e que sentem muito medo do que está por vir. E o que está por vir, realmente, eu lamento falar isso, não é fácil. Não é fácil. Vai haver, como dizia-se na antiguidade, na Bíblia, choro e ranger de dentes. Já está acontecendo. Então, a chamatrina serve para isso, para esses raios de luz abrirem o coração. A Mãe Maria da Paz, ela também, assim como a Mãe Maria da Chamatrina, liberta o coração, mas ela liberta uma pomba. Então, a pomba simboliza o Santo Espírito, o Espírito purificado, o Espírito da pessoa imaculado. Por isso, chama-se tanto na religião católica e em algumas outras de Imaculada, Nossa Senhora do Imaculado Coração e da Imaculada Concepção, porque foi uma concepção pura, casta, sem pecado, independente de ter sido feita com relações humanas ou com a intervenção divina. Foi uma concepção imaculada que trouxe para nós o grande Mestre Jesus, que é, ao meu ver e ao meu sentir, o mestre dos mestres, que agora eu vou confidenciar para todo mundo. Eu ainda não consegui pintá-lo, mas já estou começando. Já tá na hora. E Mãe Maria da Rosa Mística, a Rosa Mística também, todas as Mãe Marias reverberam o coração. A rosa é uma flor que foi trazida por Elohims, e Elohims são seres criadores de forma. Eles criam a forma na matéria. E a rosa é uma flor que foi presenteada pela energia feminina do universo, simbolizada pela Mãe Maria, para que todos nós possamos, através dessa flor, entrar em contato com energias mais elevadas. Cada flor traz consigo uma essência: a rosa branca da paz, a rosa do amor, a rosa vermelha do amor incondicional e a rosa amarela da sabedoria. Então, eu criei uma tábua pintada com as 4 rosas e os 4 pontos cardeais. E cada rosa aponta para um ponto cardeal. E a pessoa escolhe, quando vai participar desse grupo meditativo, elas escolhem levar uma rosa e a cor que ela quiser. E cada ponto cardeal tem uma cor determinada. E ela vai colocar a rosa ali naquele ponto cardeal. A rosa que ela escolheu vai simbolizar o que ela mesma precisa trabalhar em si própria, o que ela mesma está buscando. Então, ela, por intuição, ela vai escolher a flor e a cor. Vai colocar lá, eu canalizei as orações de cada uma das rosas e na meditação são feitas as orações das rosas. O que acontece? A rosa é uma flor imortal. Mesmo depois que ela murche, como ela é feita por Elohims, ela não perde a principal característica dela,
que é o odor, que é o cheiro, que é o perfume dela. Então, a pessoa pega depois aquela rosa, ou as rosas que ela levou, amarram os cabos, colocam num lugar escuro, onde não bate muita luz, e deixam a flor secar. Daí, passado algumas semanas, retiram as pétalas e colocam num sachê. E esse sachê ela pode colocar no quarto, na cabeceira da cama, onde ela dorme, porque vai manter a essência eternamente. A pétala, mesmo seca, vai gerando um movimento, vai gerando uma harmonização para que a pessoa possa conseguir crescer e dar um passo além na sua jornada de espiritualidade. Para isso serve a mandala da rosa mística, a oração das rosas. Exato. E aí são os mestres ascensionados, o mestre Saint-Germain, o mestre Hilarion e o mestre Kuthumi do Saint-Germain. E Saint-Germain. São os 3 mestres que, particularmente, assim, os olhos, né, de todos eles já fazem com que a gente entre na sintonia do raio, já tenha essa facilidade de entrar nessa conexão, nessa energia. Eu estou com uma pergunta do Arthur que é pertinente aqui. Ele fala assim: ó, se você já pintou os seres de Atlântida no livro A Terra das Araras Vermelhas e outros seres cósmicos, como Shiva Rama Kur, da Ordem Santa Esmeralda. Se você podia falar alguma coisa para as pessoas que têm uma resistência sobre informações com essa nuance, né? O pessoal fala de extraterrestre, ou época super antiga. Como é que eles se apresentam para você? Como eu já disse, são mandalas humanizadas. Eles não são seres que andam, caminham, têm as mesmas necessidades que nós temos. Eles são pura luz. Eles são feitos de luz e de formas que nós não reconhecemos como formas humanas. Então, durante a meditação, durante o trabalho, eu humanizo a forma, transformo a forma em mandala. Uma forma que nós humanos possamos reconhecer como outro ser humano entrando em contato conosco. Que o pessoal sempre comenta assim: poxa, eu acho que tá cheirão, não sei o que lá. Mas essa ideia da canalização é uma passagem mesmo, né? Uma interpretação da energia, né? Ela passa pelo teu filtro, não é? Passa pelo filtro. O Astar é uma emanação do Arcanjo Miguel. Ele não é o Arcanjo Miguel. Ele é uma emanação da energia do arcanjo. Muitas pessoas confundem isso. Eu faço questão de dizer que não é o Arcanjo Miguel, que o Arcanjo Miguel não requer nenhuma apresentação. O Arcanjo Miguel ele apenas é. Ele é o que ele é. Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel e Arcanjo Rafael. As cores elas também são intuídas. Cada ser ele te passa essa cor. Eles explicam alguma coisa ou não? Você só enxerga, por exemplo, do Rafael verde, mas ele fala do porquê que é o verde? Tem o porquê, porque o Rafael é o arcanjo que lida com a cura do planeta. E o verde é a cor da cura. O raio branco do arcanjo Gabriel é o raio da conexão divina, que nos conecta com a grande divindade, e é a cor da criatividade. Ela ativa a nossa capacidade criativa. O arcanjo Miguel é o arcanjo da proteção, que corta todo o mal à nossa volta. Coisa importante de deixar claro aqui no podcast, na entrevista, é que o pessoal fala assim: poxa, mas extraterrestre com anjo, com não sei o que é uma mistura. Mas na verdade não é uma interpretação que a gente está dando esses nomes, né? Esses seres, eles se manifestam para você e aí você coloca a tua interpretação de como seria essa figura, né? Se tivesse um outro médium. Na verdade, você se chama de médium ou não? Que nome que você se dá para essa arte? O nome que eu me dou é de xereta. Eu faço uma canalização, eu sou um canal que não perde a consciência enquanto eu trabalho. E eu escolhi isso, foi uma escolha que eu fiz. Quando eu percebi, em alguns dos primeiros trabalhos, que eu saía fora de mim e perdia a consciência, eu parei e falei: não quero isso. Eu quero aprender a fazer esse trabalho como ser humano encarnado. Eu quero crescer junto com esse trabalho. Eu quero ser um artista, não um mero instrumento de mediunidade.
Não que sem objeção nenhuma a quem faz pinturas mediúnicas, muito pelo contrário. Eu acho muito, muito bonito o trabalho de pintores mediúnicos, respeito demais, mas para mim, pessoalmente, não me serve. Eu quero fazer parte, quero crescer junto, quero aprender técnicas, quero aprender a renovar, a crescer na arte, para me sentir artista, fazendo parte desse trabalho. Que é uma das maiores resistências que o pessoal lá fora tem, quando você fala assim, Star Cheirão, eles falam assim, poxa, o cara tá numa nave espacial, como é que funciona? E é difícil, às vezes, de explicar para o pessoal que está de fora que é uma maneira que ele escolhe de se manifestar, né? Não é uma coisa meio Star Trek, assim, da vida que ele vem numa nave espacial. É um outro formato. E é difícil, às vezes, de você explicar para fora. Às vezes, a galera que não tá dentro do meio, ou não conhece a Fraternidade Branca, ou tal, acaba achando uma coisa meio doida, né? Mas é legal isso daí de explicar que é uma maneira, né? Ele é uma energia pura. Provavelmente, se tivesse mais 3 artistas que fossem pintar o Astacheron, eles seriam completamente diferentes, né? Que cada um põe sua própria interpretação da energia. Mas você sabe que a maioria dos Astacherans que eu vejo, pintado por outros artistas, tem a mesma semelhança. Então, agora tem essas mandalas de meditação, e essa daqui que é uma mandala de cura, o Graal, e também aqui todos os arcanjos. E cada uma delas tem vamos dizer assim, um processo, né, aonde você, conforme, vamos dizer... Elas trabalham com chakras. Isso. Eu ia perguntar exatamente isso, né? Ela remete para os chakras, né? Uhum. Exato. A primeira mandala que aparece no vídeo é a mandala do coração, que tem uma estrela de Davi, cor-de-rosa, que é a cor do amor incondicional, e no centro uma pedra azul, que é do poder de concretização no espírito e na matéria. E no terceiro olho tem o triângulo violeta da transmutação de energia, que ajuda, através do terceiro olho, a transformar a energia à nossa volta, cercado por um círculo dourado que traz a sabedoria para que isso seja feito de um caminho bom. Então, eu coloco nessas mandalas certos elementos que, sobrepostos, elas impedem de que elas não sejam bem utilizadas. Então, eu fecho elas de uma forma que a pessoa não caminhe por um lado que não seja o caminho que remeta ela à verdadeira intenção do que a mandala representa. E assim por diante, cada uma delas. A Stephanie está comentando, isso parecem os ases. Esse, né? Tem um asa de taça Sim. ali à direita, um asa de moedas aqui no meio. Então, no final, são energias universais. Essa é uma das maiores broncas que a gente tem com o pessoal que é cético e tal. Eles falam assim, pô, mas o cara tá numa nave espacial. E aí você vai explicar pro cara que não é energia. O cara não tá numa nave de ferro. De metal. Não é de metal a parada. É uma coisa muito de viagem de consciência, né? Em um outro plano. E aí a coisa fica muito mais interessante. Esse processo de que cada médium enxerga de um jeito. Aliás, desculpa, você usa esse termo médium, você prefere canalizador. Mas se me chamarem de médium, tudo bem, não tem problema nenhum. Não deixa de ser uma mediunidade. A única diferença é que eu não perco a consciência, eu sei o que eu estou fazendo, junto com o amparo dos seres de luz que me acompanham e que eu me conecto. São os criadores da forma. A última, a azul, Elohim Astrea, ela sustenta a energia planetária. E como você enxerga elas como feminina ou masculina? É da sua visão da energia da luz? Como é que processa isso? As Elohims, todas têm seu complemento divino. Tem Elohim Amazonas, que tem o seu complemento divino, Elohim Angélica, a Elohim Astrea e outras Elohims. Todas têm o complemento divino masculino, mas eu ainda não realizei esse trabalho. Tem os xamãs. Todos eles trabalham com a cura. Um através da energia do raio branco, outro através da energia da sabedoria e outro através do raio verde, que é o raio que cura realmente os males fisiológicos, os males físicos. O primeiro também vocês podem ver em alguns centros, porque ele é o pena branca. Tem uma pergunta da Maria Angélica, ela fala, o chakra correspondente da segunda imagem do conquistador, qual que é? O verde no cardíaco e dourado. Dourado. São dois. É a cura através da sabedoria.
do conhecimento. Depois dos xamãs, nós temos os protetores. Os protetores vêm de encarnações recentes, mas que, através da dor, do sofrimento, das mágoas, conseguiram ultrapassar e se perdoar e perdoar automaticamente a todos à sua volta pelo mal que lhes foi feito. E rapidamente ascensionaram e escolheram ficar em nosso plano, nos ajudando em centros de umbanda, centros dos mais variados tipos, para ajudar as pessoas a encontrarem seus caminhos de luz. E aí nós temos os mentores, que são sob encomenda. Isso eu acho uma das coisas mais interessantes, é que, assim, muita gente às vezes torce o nariz e fala assim, pô, mas o Astar Cheron, ele é um alien. Por acaso você já chegou a pegar alguma energia de alguém que não fosse humano nessas pinturas? Nenhum deles é humano. Uma coisa que eu tentei explicar uma vez, às vezes a gente tenta na internet, eles falam assim, pô, o Astar Cheron não é um loiro alto de olho azul, ele provavelmente nem tem rosto, não tem nada, né? Isso é uma maneira que a gente encontra, porque senão você ia pintar tudo branco, né? Iam ser telas em branco. Ia ser telas em branco. Eu ia cobrar o dobro. Com certeza. E é interessante que, principalmente esse central, ele parece o ermitão, né, do tarô. Ele é o ermitão do tarô. Olha só, hein? A gente precisa fazer um tarô canalizado. Do ermitão, a Débora poderia fazer uma preleção sobre o ermitão. O ermitão, ele é um arcano do elemento terra. Ele está ligado, vou falar da forma que eu acabo, né, até dando aula, ligando o tarô com a astrologia. Ele está ligado à casa 6, ao signo de Virgem. Pela astrologia tradicional, nós poderíamos dizer que ele tem uma regência de Mercúrio, mas da forma com a qual eu gosto de colocar, eu prefiro ter esse ermitão ligado a Quiron, porque não deixa de ser a questão do curador, da autocura. E o ermitão é uma figura que ele não só está, vamos dizer assim, buscando a sua iluminação, mas ele tem todo um trabalho interno, todo um preciosismo, até, vamos dizer, dentro desse processo, porque além dele ser um estudioso, ele sempre aparece como uma pessoa mais madura, trazendo exatamente a maturidade, trazendo para nós um pouco mais de calma, um pouco mais de serenidade. O ermitão, ele é associado à carta mais lenta do tarô, porque é todo um processo onde a pessoa precisa interiorizar, ressignificar, trazer toda uma consciência também para uma transformação. Mas é uma carta que dá um alicerce para todas as áreas, em qualquer lugar onde ele possa sair numa mandala astrológica, e vai fazer com que a gente tenha uma prudência, paciência, tanto que, vamos assim, se a gente for dar uma palavra-chave para o ermitão, seria paciência, né? Seria esse lado mais de, vamos devagar, a gente chega lá, mas ao mesmo tempo, geralmente os ermitões eles vêm com essa lanterna, que não deixa de ser só ou iluminar o seu caminho, mas trazer o caminho do coração. E o grande barato deste, vamos dizer assim, principalmente deste ermitão, é que ele traz consciência de que ele pode ir além, mas ao mesmo tempo ele precisa respeitar o tempo dele e o ritmo dele. E que muitas vezes a gente acaba não respeitando. Exatamente. Essas meditações você fez meditando dentro dos arcanos do tarô, não? Para pintar esse do meio. Foi dentro dos arcanos do tarô. Dentro dos arcanos do tarô. Esse do meio foi realizado para ser capa de livro. Eu estou perguntando porque dentro da Golden Dawn, dentro de ordens iniciáticas, a gente tem um processo de meditar no arcano do tarô, e aí você entra na carta, processa a carta, tem imagem, mas eu falo assim, do ponto de vista de uma pessoa comum, né? Não alguém que pega e entra nessa canalização. Mas a gente chega a desenhar nosso próprio tarô. Isso ia ser uma coisa muito fantástica, você fazer um tarô canalizado, eu acho que ia ser uma coisa muito bacana. E aqui temos os contatos, né, do Cláudio, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo WhatsApp. Só lembrando que depois eu coloco aqui embaixo na descrição do vídeo para facilitar. Eu vou fazer algumas perguntas também clássicas. A gente geralmente pergunta para o pessoal de ordens iniciáticas e tal, e quem é líder religioso,
Mas da tua opinião, Cláudio, pelo que você já vivenciou, o que acontece depois que a gente morre? Quando todos morremos, nos tornamos todos iguais, porque nós nos libertamos de todas as amarras, de tudo que a gente fez aqui nesse plano, e passamos para uma fase de aprendizado ou reaprendizado. Aqueles que não viveram uma vida conforme o que foi possível, como ela poderia ter vivido e como ela poderia ter crescido e ajudado o universo a se expandir, ela vai ser recolhida, bem recolhida, com muito amor, com muito afeto, mas para que ela passe por um outro aprendizado e, possivelmente, esse preparo é feito para que ela reencarne para enfrentar novamente agruras, as amarras que ela deixou para trás e consiga dar um passo evolutivo. É uma coisa que eu digo, que eu sinto, ninguém é deixado para trás. Todos têm um momento em que vão chegar lá. Eu achei essa entrevista fantástica, principalmente para conhecer quem canalizou o Ashtar, que ele é uma figura assim, que assim, quando a gente começa, às vezes, porque o pessoal trata tão literal das coisas que eles acham assim, pô, o cara é um alienígena, né? Então você fica imaginando o Ashtar Sheron numa Enterprise, lá em cima, fazendo uns raios, assim, com o uniforme da frota. E falta o pessoal de explicar que, porra, é uma visão, né? Na verdade, é quase como o pessoal crente faz de pegar as coisas da Bíblia, assim, Arca de Noé e tal, e deixar a coisa literal. E eu achei que essa conversa foi muito legal para explicar isso, de que só é uma visão e uma interpretação de uma energia. Então, olha, você gostaria que eu falasse uma coisa sobre o Ashtar Sheron? Poxa, eu gostaria muito. Ele acha que nós somos alienígenas. Do ponto de vista dele, né? E eu tinha esse preconceito também, só depois de conviver muito com o Carlos Basílio Conte, que o pessoal da teosofia, eles vão explicando, eles falam assim, pô, calma, mano, o cara pinta, tá... E aí agora conhecer a pessoa que pintou o mapa, para mim é uma honra. Hoje foi uma noite muito especial para a gente aqui. E também para a gente poder explicar essa ideia de que, cara, é uma energia. Então, alguém viu, canalizou como um ser vindo do espaço, mas outra pessoa pode ter canalizado como um anjo, e outra pessoa vai canalizar como um ser de luz. Ou na Bíblia, como você tem um monte de olho e várias asas e tal. E que são interpretações, para o pessoal não levar essa parada de fraternidade branca para aquele literalzão rasteiro. Eu achei que, putz, eu estou muito agradecido, assim, em nome daqui do Projeto Mayhem, de agradecer a Débora, que fez todo esse encaixe para conseguir essa entrevista raríssima, e te agradecer de coração. Foi muito bacana mesmo, Cláudio. A gratidão é toda minha por estar aqui com vocês. Estou sentindo que eu estou envolvido num grupo especial e a receptividade de vocês está sendo muito satisfatória para mim. Estou alegre, leve, estou muito mais pleno. Mas dentro de terreiro eu já cheguei a conhecer entidades, assim, tipo o Exu, que falava assim, pô, eu sou de Sírios. O outro, o Léo, do Conhecimentos da Humanidade, o Exu dele é de Canopus. E aí você fala uma coisa dessa e fala assim, pô, isso aí não é mais magia, né? Agora é ficção científica a parada, né? E aí a gente tende a fazer, pô, é Star Wars, é uma coisa assim. E na verdade isso é só uma interpretação, né? Então, de coração, foi sensacional. Se me permite, eu gostaria de falar uma coisa que eu sei que incomoda muita gente, mas é um alerta que eu sempre faço. Procuro fazer quando me é dada a oportunidade, como vocês estão abrindo esse canal para mim. Cuidado, pois tem muita gente vendendo muito caro espiritualidade barata. Isso a gente percebe, assim, ainda mais na pandemia agora. Aliás, uma última pergunta antes da gente acabar. Porque essa tua sensibilidade, agora que a gente está vivendo esse período tão negro, esse projeto mesmo ele começou por causa da pandemia, porque a gente tinha o simpósio, né, que a gente se juntava, todo mundo pessoalmente, e aí não ia poder ter. O ano passado eles falaram assim, Deodébio, por que você não vai lá entrevistar a galera que faz as palestras? Aí, por lá vem eu, que não era youtuber, virei youtuber. E aí fica carregado, às vezes a gente sente ali fora, né, morrendo gente o tempo todo e tal. Para alguém que tem uma sensibilidade como a sua, como é que fica isso? Você tem que estar protegido, você não tem uma tendência de tipo pintar alguma coisa muito escura ou muito fechada, né? Você consegue ficar blindado pelos guias. Alguns anos atrás eu pintei coisas obscuras, sim, bem pesadas, sentindo
um prazer artístico muito grande, mas dando marcha ré ao meu processo de evolução espiritual. Percebi isso daí porque às vezes eu dou o curso de Árvore da Morte e eu percebo que o guia fica do lado assim e fala assim, cuidado. E aí eu vou, às vezes, Rodrigo, o pessoal que já teve aula comigo fala, eu olho no caderno e vou escrever o nome na lousa, a hora que eu termino de escrever o nome eu me viro para falar e apagou da minha cabeça. Então são como se fossem travas, né? E eu tô fantástico de estar conversando e ver que isso ocorre, não importa o estilo, ou a ordem, ou o grupo, ou a religião que você tá, é uma verdade só, né? Só tem nomezinhos diferentes, figurinhas diferentes. Mas para mim acho que foi uma honra, a gente fechou com chave de ouro. Eu quero te agradecer, Marcelo. Mais uma vez a gente está aqui e trazer o Cláudio, que é uma figura, vamos dizer assim, fantástica, que tem um trabalho maravilhoso e estamos aí. Para você que estava acompanhando a gente no YouTube até agora, não esquece, dá like. Por falar isso, eu perguntei, Cláudio, você tem canal do YouTube ou Instagram? Depois me passa que a gente coloca também embaixo. Eu tenho Instagram, canal ainda não. Eu pego com a Débora, mas sim, vai estar aqui embaixo. E se um dia tiver, depois vocês me dão um toque, eu corrijo aqui, dá para editar. Com certeza. Então, muito obrigado para você que assistiu a gente até agora e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.